Olá, boa tarde e bem-vindos ao Posto Emissor Especial ao vivo no Rivoli. Pela primeira vez o Posto Emissor realiza-se fora do seu habitat natural, a 300 km do mesmo, integrado no Podfest do Expresso, que também pela primeira vez viaja até à cidade do Porto. E por falar em Porto, o nosso convidado especial é uma das grandes figuras desta cidade, nascido na Invicta em 1960, define-se como músico e escritor de canções, uma atividade à qual se dedica com o labor de um joalheiro, habituado a transformar anseios pessoais em canções universais. Marcou e continua a marcar a música portuguesa com sucessos como Não Posso Mais, Se Eu Fosse um Dia Outro Olhar ou Que o Amor Te Salve Nesta Noite Escura, poderiam ser dezenas de outras. Em 2024, Viagens, o seu primeiro álbum, foi considerado por um júri reunido pela Blitz como o melhor disco português dos últimos 40 anos. Além da música, Pedro Brunhosa é também um homem de causas, um ativista atento e o símbolo de uma Invicta que se quer independente. É o amor que nos une, a paixão convicta pela cidade e pela vossa hospitalidade invicta. É por isso que aqui estamos. Por esse amor que partilhamos, pelo Porto, pela música, pelo público de sempre. É por esse amor que afirmamos: somos Primavera no Porto. A Vodafone é orgulhosamente patrocinadora e parceira tecnológica do Primavera Sound de Porto. Together we can. Vodafone. Pedro, obrigada por estares aqui. Que memórias é que te traz esta sala? Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite, naturalmente, e bem-vindos ao Porto. Esta sala, o Rivoli é uma sala carregada de história para a cultura do Porto, de muitas atividades. Eu lembro-me daqui ver nos anos 60 e nos anos 70 concertos sobretudo de música clássica, com grandes orquestras. A Juventude Musical do Porto operava aqui, o Circo Portuense de Ópera operava aqui. Vi aqui os concertos, os famosos concertos falados do maestro José Atalaia, que tentavam imitar os concertos imitar não direi, mas enfim, é um termo desagradável, mas trazer para o terreno em Portugal os concertos do Bernstein, que eram concertos comentados. E depois o Rivoli multiplicava-se em cinema. Vi aqui muitos filmes de cowboys, filmes de aventuras, filmes de ação. Vi aqui o Joseph Losey, o grande realizador, vi a estreia do Don Giovanni. Ele fez uma ópera do Mozart e a estreia em Portugal foi aqui. E lembro, e claro, muitos concertos de música. Aqui a Meredith Monk, por exemplo, nos anos 70, 80. E, portanto, tudo isso percorre, até, claro, o 25 de Abril abre o Rivoli para uma série de outras atividades artísticas, nomeadamente o teatro, que também já se passava aqui antes, mas com mais fulgor, e muita música pop no sentido da música alternativa, rock, jazz. Muito jazz aqui, e eu aqui toquei muitas vezes também, quer dizer, eu lembro que um dos últimos concertos da Cool Jazz Orchestra foi aqui no Rivoli, e este palco foi casa de muitas atuações minhas. Em 2024 fizemos uma reportagem na revista do Expresso contigo em Paris e nessa altura disseste que o Rui Moreira, então autarca do Porto, tinha dito numa sua intervenção que os irmãos Abrunhosa, ou seja, tu e os teus irmãos Paulo e Nuno, tinham vivido na sua juventude no Porto que era o Porto de hoje. Vocês tinham noção de que viviam no futuro ou a juventude é mesmo desperdiçada nos jovens? Bom, eu estava mais ligado à música e estava no conservatório aqui no Porto e vivia muito nessa minha, digamos, nesse hemisfério, não é? Os meus irmãos editaram um jornal mítico nesta cidade, gratuito, nos anos 80, que é o Metro. Não havia metro no Porto, e o jornal era um jornal cultural, só com grande editorial, com jornalistas que depois transitaram para o Independente, para o Expresso, para o Público. O Kiki Essa de Queiroz, por exemplo, o Joaquim Castro Caldas,
o Paulo Moura, nomes primeiríssimos do jornalismo ainda hoje, não é? E eles sim, era um jornal que se podia retirar com ótimo grafismo, apesar de ser gratuito, não descurava nada, nem o editorial nem o grafismo. E a distribuição era feita exatamente em teatros, em bares, em discotecas, em livrarias, e as pessoas retiravam o jornal. E o jornal durou 12 anos. E claro que levou à falência a família, não é? Mas deixou uma marca, e era aí que o Rui Moreira se referia. Que os meus irmãos, eu aí realmente tenho que lhes dar essa. Eu tive 0 papel no metro. Eles viram uma cidade que é a cidade que depois o Paulo Cunha e Silva com o Rui Moreira constrói, com uma pujança cultural, que sempre teve esta pujança cultural, das vanguardas, digamos assim, não só da política. Aqui se processam as primeiras grandes avançadas em primeiro lugar da guerra civil portuguesa, que é o que foi, não é? As invasões liberais, as invasões miguelistas estacam aqui perante o exército liberal, não é? O Porto afirma aqui a sua força vital com a derrota do exército miguelista. Mas é também aqui que, pela primeira vez, é aventada a hipótese da República. E isso tudo de mão dada com, claro, uma profundíssima força cultural, porque não existe dimensão política profunda se não houver uma dimensão cultural profunda. E isso mantém-se até hoje. Esta independência que referes, e muito bem, é uma independência muito salutar, porque retira-nos uma dependência, que é o contrário da independência, uma dependência do poder central. O Porto reivindica muito, é verdade, por injustiça na repartição dos fundos, é verdade, isto sempre aconteceu, por injustiça na visibilidade, por exemplo, vocês vêm aqui ao Porto fazer este podcast, mas de facto esta cidade tem permanentemente coisas fantásticas a acontecer. E nós não temos aqui os grandes meios de comunicação, felizmente agora com a atomização, que é infeliz para os meios de comunicação social, a atomização permite que qualquer sítio possa ser o centro do mundo, se quiseres. Mas o Porto sempre reivindicou para si essa independência, que o manteve longe da dependência do poder em termos económicos. E quem é independente economicamente é independente politicamente, neste sentido, no sentido metafórico e alegórico. E, portanto, queria só terminar dizendo que o facto de reivindicar fundos não quer dizer que seja uma dependência, não. É uma questão de equidade territorial, que o país nunca praticou. Nós somos um dos países mais centralistas. Grande parte do Orçamento de Estado fica em Lisboa e no Vale do Tejo, e isso reflete-se na área da cultura, não é? Por outro lado, para a cultura isso tem uma vantagem, porque permite-nos a nós, agentes criativos, ter de facto uma grande independência. E portanto, quando eu edito a primeira música, que é o Talvez Foder, só era possível aqui no Porto, não só pela palavra em si, e eu recordo que essa palavra é talvez a coisa menos obscena que a música tem. A música tem 32 anos, e a primeira frase da música é: há mortos na Palestina, há feridos em Israel, conversações que não saem do papel. Esta é a primeira frase. E, portanto, uma canção que está atualíssima. Há fascistas em Berlim e em Moscovo. É o discurso que de velho se faz novo. E a música vai por aí fora. E, portanto, essa canção, que é como primeira canção, ela foi anterior ao Não Posso Mais, é uma espécie de pontapé no regime. Porque vivíamos nos anos, final dos anos 80, início de 90, num medo de um regime, eu diria, demasiado presente cavaquista, por um certo cinzentismo, uma falta de arrojo na opção política, e há carga policial na Manuel Pereira Roldão, uma fábrica na Marinha Grande, que é das últimas cargas policiais. Este país nunca mais permitiu cargas policiais, não é? Apesar disso, houve mais uma, que foi a da Ponte 25 de Abril, em 94. E aí foi o fim do cavaquismo.
E essa letra foi utilizada naturalmente, como eu não posso mais, como vox populi, não é? As pessoas adotaram essas... E portanto, é uma espécie de perdoa-me a presunção, mas é uma espécie de zeitgeist, não é? Esse primeiro disco traz um bocadinho do que é o tempo, o espírito daquele tempo. Por um lado, não falando diretamente sobre a questão nacional, ele é adotado como uma voz sobre a questão nacional. E por outro lado, esteticamente, é um arrojo que só era possível fora do Porto, não é? E aqui, simultaneamente, nesta cidade, como sabes, acontecia um movimento do som do Porto, não é? Dos quais os ornatos faziam claramente, eram a vanguarda, não é? E portanto, essa tal independência de Lisboa permite este arrojo, não é? E o arrojo é sempre a diferença, não é? E a diferença às vezes triunfa. Curiosamente, essa independência, eu li numa entrevista, perguntavam-te porque é que tu, ao contrário de outros músicos do Porto, tinhas continuado sempre a viver no Porto. Tu falaste da importância da independência do poder central. Muitas vezes essa independência vem com uma certa personalidade extra. Se olharmos para a Inglaterra, claro que há muitas bandas de Londres, mas temos também os Beatles vinham de Liverpool, todo o som de Manchester. Há uma personalidade mais arraigada quando não saímos, quando não estamos na capital. Sempre foi assim, quer dizer, a capital padroniza um certo sistema cultural. Não é à toa que a pronúncia, nós os portuenses somos já não tantos, já não existe, mas somos gozados por ter uma pronúncia que é claro que é nossa, não é? Com muito orgulho, não é? Mas o gozo que se faz à pronúncia é como se de Lisboa fosse superior. Porquê? Porque está próxima da corte, não é? A pronúncia do Porto, e daí o GNR terem aquela canção fenomenal da pronúncia do Norte, a pronúncia do Porto é uma pronúncia, para já, que ainda traz a origem galaico-portuguesa, não é? Porque a proximidade da Galiza, nós estamos muito mais próximos de Vigo do que de Lisboa. E a proximidade cultural em toda esta zona no Norte, Guimarães, Braga, naturalmente com a Galiza, durante 900 anos, não é? Mais do que isso, essa proximidade é sobretudo uma proximidade linguística, aliás e cultural. Os galegos têm muito orgulho em dizer que somos, eles não dizem hermanos, somos irmãos, somos irmãos. E o galego tem muita coisa do português, o português do galego. Uma das coisas é, por exemplo, os Bs. Na Galiza não existe o V, o fonema vá ou vou, não é me boy, a vaca, me boy a ver a vaca, não é? E portanto, aqui no Minho, quando se diz eu vou ver a vaca, o Celso Cunha e Lindley Sintra, na sua brilhante gramática, validam, não é? Validam, está certo. É histórico, não é? E portanto a cultura e a língua na canção também passa muito por essa afirmação linguística. Há pouco falavas de cargas policiais em meados da década de 90. Estava a lembrar-me que em agosto de 95 foste uma das figuras do Porto que se acorrentaram à porta do Coliseu, ajudando a travar a venda do Coliseu à IURT, na altura. Eu estava a ler que na apresentação do livro O Coliseu é Nosso, do Valdemar Cruz, o historiador Hélder Pacheco diz que esteve a contar as revoltas, os motins, os barulhos coletivos, como ele disse, que houve na história do Porto, pelo menos que estejam documentados, e que contou 83, o último dos quais foi no Coliseu. Terá sido o derradeiro ou antevês novas movimentações? Não sei, eu li esse texto do Hélder Pacheco, que é um texto notável, aliás, ele é um autor notável, um historiador do Porto infalível, não é? Aliás, de resto como o Germano. E foi curioso quando eu li o texto, porque de repente eu confrontei-me com aquela expressão. O Coliseu é Nosso foi um motim. E é interessante para quem viveu perceber agora do lado de fora que foi um motim. É verdade, foi um motim. Um motim, por definição, é o levantamento popular. E é um levantamento contra o poder, digamos assim. E aquele levantamento espontâneo que já tinha ameaçado, quer dizer, cuidado que se venderem o Coliseu o Porto vai dizer não.
E por uma razão muito simples, é que a norte eu diria, de Alverca, não havia nenhuma sala de espetáculos com a dimensão do Coliseu. Nenhuma. Hoje em dia temos o Multiuso de Guimarães, o Multiuso de Gondomar, temos uma série de equipamentos, temos aqui o Superboc, Pavilhão Rosa Mota, temos muitos, mas na altura não havia. Temos o Multiusos de Viseu, etc. E, portanto, quem queria ver um espetáculo com dignidade no norte, acima da Alverca, tinha que vir ao Coliseu. E, portanto, todo o norte se identificava com aquela sala. Era a sala dos grandes concertos clássicos, era a sala da ópera, era a sala do grande cinema, do grande ecrã, não desfazendo desta, mas aquela, pela sua capacidade e grandiosidade, era uma sala belíssima do Cassiano Branco, um virtuoso arquiteto modernista. E, portanto, vender aquela sala, se fosse a que fosse, para a indústria da sardinha ou para uma igreja, era a mesma coisa. Era privar os cidadãos do Norte de ver espetáculos. E entregar de mão beijada uma instituição. E, portanto, aquele movimento tinha sido cuidado, que se houver o Porto não vai deixar. E não deixou. Isso revela muito do caráter da cidade. Por outro lado, se fosse hoje as redes sociais, na altura não havia. E, portanto, quando eu me algemo ao Coliseu, eu tenho consciência do efeito mediático que ia ter. Foi um ato metafórico, foi um ato alegórico, se quiseres, ok, isto vai projetar uma imagem que vai viralizar, e viralizou nas televisões. Pronto. E depois, naturalmente, a venda foi anulada, eu desalgemei-me, estava cumprido. As redes sociais, hoje em dia, permitem uma intervenção cívica mais rápida, em primeiro lugar. Já não é preciso que as pessoas se algemem, quer dizer, pode vir a ser. Mas as redes sociais rapidamente centralizam um tipo de contestação, se a contestação for legítima. Já ninguém coloca uma lixeira à porta de uma urbanização, porque os cidadãos estão conscientes e alertam-se uns aos outros. Naquela altura não era assim, quer dizer. Por outro lado, as redes sociais têm outros grandes problemas, que é a polarização e o surgimento imediatamente de movimentos antagónicos. E, portanto, eu não sei se seria possível um movimento popular assim, mas em todo o caso, do ponto de vista histórico, se houver uma necessidade de uma sublevação popular por alguma razão, eu vejo, por exemplo, que se houver um atentado ao 25 de Abril, se houver uma tentativa de depreciar o 25 de Abril, como tem havido, o Porto levanta-se. E, aliás, levantou-se. O Porto, nas urnas, deixa muito claro o que é que quer. Muitas das tuas canções são escritas a partir de histórias ou de pessoas reais. É o caso da Balada de Gisberta, escrita sobre a mulher transexual brasileira assassinada por um grupo de jovens no Porto. É importante cantarmos aqui, não só cantar, mas, enfim, glosarmos as nossas cidades na sua luz, mas também na sua sombra. A tragédia de Gisberta foi há 20 anos. Eu peguei no jornal, li a história e fiquei chocado, porque foi na minha cidade um crime de ódio hediondo, de um grupo de jovens, eles próprios vítimas de violência, assassinam uma cidadã brasileira que tinha vindo para cá para fugir da violência homofóbica, não é? Mas era portadora de HIV, era sem abrigo, era toxicodependente, era brasileira, ou seja, tinha todos os ingredientes para instigar o ódio racial, xenófobo, homofóbico, etc. Mas sobretudo o ódio do pobre sobre o mais pobre, que aliás é uma das coisas que um dos partidos que agora tem assento na Assembleia instiga, é o pobre tem que odiar o mais pobre, não é? Porque o mais pobre é culpado por ele ser pobre, uma coisa extraordinária, esse processo mágico. E eu percebi que relembrando uma letra do Chico Buarque, a dor da gente e não sai no jornal, não é? Percebi que a dor da Gisberta, aquela mulher que morre ali naquele sítio que eu conhecia muito bem, nas traseiras da escola de jazz do Porto, percebi que aquela, chocou-me, não é? E não existe inspiração, mas existe instigação. Não é? Eu fui instigado a escrever, e sou muitas vezes instigado a escrever. E escrevi sobre ela porque era fundamental fazê-lo. Apesar disso, há uma certa poesia na morte trágica da Gisberta, porque ela fica 3 dias a agonizar e depois é tirada para um poço. Daí que a última frase seja: a distância até ao fundo é tão pequena, no fundo é tão pequena a queda.
não é? Que a Maria Bethânia depois canta tão bem. Eu acho que as personagens... Eu sou um escritor de canções do canónico. A canção, para mim, é uma estrutura quase fechada na minha cabeça. Quer dizer, tem uma narrativa, depois tem uma espécie de respiro e depois tem uma satisfação, que é o refrão, não é? E isso pressupõe uma harmonia, pressupõe uma construção canónica da canção, não é? No sentido, eu diria, quase clássico da Grécia, da Idade Média, da grande canção europeia, irlandesa, inglesa, claro, portuguesa, lusa, espanhola, italiana, francesa, não é? E essas canções são recheadas de pessoas. Eu recordo-me que o Senhor do Adeus, esse personagem maravilhoso de Lisboa, não é? Que estava no Saldanha a dizer adeus aos carros, e que um dia morre, não é? E eu sentia falta dele. Não no primeiro dia, não na primeira semana, não no primeiro mês, mas ao fim do segundo mês, onde é que ele está? E fui investigar, ele tinha morrido. Não sei se foi notícia do jornal, eu sei que ele desapareceu. E eu escrevi O Senhor do Adeus, que é um personagem profundamente poético, e essas pessoas têm muita poesia. Havia um personagem aqui no Porto, que era o Manuel do Laço, que morreu. Eu tentei fazer uma canção, mas não consegui. Talvez um dia faça. E havia muitos outros, o Carlinhos da Sé, um personagem famoso dos anos 70, 80, por ser o primeiro homossexual assumido na rua, de histórias incríveis com ele aqui no Porto, tornou-se uma personagem mítica. O Germano Silva tem muitas histórias sobre ele. Mas essas personagens fazem as cidades, não é? A famosíssima canção de Take a Walk on the Wild Side do Lou Reed é um desfilar de personagens que ele conheceu de Nova Iorque, não é? E portanto, sim, as canções são carregadas de pessoas. Enquanto escritor de canções canónico, como é para ti depois que uma voz, uma artista icónica como a Maria Bethânia decida cantar a tua canção? Não, foi um profundíssimo elogio e fiquei, claro, muito grato. Ela já cantou mais, eu entretanto estamos em contacto permanente e estamos juntos várias vezes. Eu já lhe entreguei mais canções, estão gravadas. O escritor de canções, quando vê as suas canções nas vozes dos outros, e no meu caso, por maioria de razão, porque eu não sou cantor, e portanto, quando elas são cantadas por cantores, e tenho tido essa experiência ao longo da vida de ter muitos cantores a cantar as minhas canções, quando transportam essa alma que tem a Lucinda Williams, que tem, não é, o Lenin, que tem aquela... a própria Sandra de Sá e muita outra gente, o Carlos do Carmo, não é? O Camané, a Sara Correia, esses exemplos todos, a Ana Moura. Quando eles cantam, eu sinto que a canção chegou ao seu destinatário, não é? E esse departamento é aquilo que se chama publishing, aquilo que se chama que é o autor escreve e depois outros interpretam-nas. Sinto-me profundamente recompensado. Este ano estiveste no Vaticano para um encontro com o cardeal Tolentino Mendonça e também com Maria João Pires. Já em 2023 tinhas sido convidado pelo Papa Francisco para um encontro com artistas de todas as partes do mundo. Este tipo de convite surpreende o Pedro agnóstico ou emociona o Pedro espiritual? Pois, a espiritualidade não é uma propriedade da religião. Nós todos somos seres espirituais, não é? O medo, a saudade, a consciência, o choque perante o genocídio, quer dizer, que está a ocorrer neste momento em Gaza, não é? E no Líbano. Isso faz de nós seres espirituais, não temos que ser seres religiosos. O Papa convida-me e eu fiquei surpreendido, claro. Talvez os espetáculos que eu faço, que são espetáculos, bom, em todo lado, mas são espetáculos de tentam ser espetáculos de profunda união das pessoas. A música une onde outras atividades separam. E eu sinto isso acontecer nos espetáculos. Existe uma profunda espiritualidade do público. O espetáculo aqui nos Aliados com 200 mil pessoas e ouve-se o silêncio, não é? Aquilo nos momentos-chave, não é? Quer dizer, porque é mais fácil manter o público a saltar e exaltado e a celebrar, é muito fácil. E é muito bom, mas
há uma narrativa no espetáculo, há um momento em que eu fico sozinho no piano e eu sinto a sala, o ambiente a ouvir-se por dentro, não é? E talvez por causa disso tenha sido chamado. A minha segunda ida ao Vaticano para estar com o cardeal Dom Tolentino prende-se com um programa que eu estou a levar a cabo chamado Elogio do Silêncio, em que eu quero ouvir as pessoas sobre o que é isso do silêncio na religião. O que é o silêncio para uma pianista que percorre o mundo e dá 150 concertos em todo o mundo? Como é que tem tempo para se ouvir, estando em hotéis, em aviões, e depois chega a um palco em Tóquio e vai tocar Chopin daquela maneira, não é? Quero ouvir escritores, quero ouvir filósofos, quero ouvir o silêncio na morte, o silêncio no desporto, o silêncio na festa, o silêncio na política, o silêncio na violência. E portanto, estamos a filmar com uma série de pessoas, para já é cedo ainda a divulgar, mas estou a tentar e vou ouvi-las, não é? Onde elas estiverem. Falaste nos concertos, no ano passado deste 97 concertos, não só nas grandes cidades, como em localidades mais remotas, também nos arquipélagos. E recentemente saiu um estudo que diz que os teus concertos tiveram impacto nas localidades por onde passaram de 25 milhões de euros. Isso, além da dimensão artística, é uma responsabilidade teres essa dimensão também em relação à equipa que movimentas. Para quem está em cima do palco e vê, por exemplo, Melgaço, 5 mil pessoas, Vila Nova de Paiares, 6 mil pessoas, em dias consecutivos, depois, sei lá, Velas, que é uma freguesia remota nos Açores, não sei quantas, mas largos milhares de pessoas que vêm de todo o lado, de todas as ilhas. Isto são apenas exemplos. Quem está em cima do palco e vê, pensa, como eu penso, as pessoas que estão aqui, que vieram destes sítios todos, estão a consumir. Estão a mobilidade, hotelaria, restauração, etc. Fiscalidade. Existem gastos locais. E a curiosidade, quer dizer, nós sabemos que aquilo existe do ponto de vista empírico, não é? Para sabermos o que é que existe do ponto de vista científico, só um estudo como este, extremamente bem feito, por investigadores, sociólogos, etc. O IPAM fez um trabalho notável. E pode-se ler na horizontal, quer dizer, na horizontal, claro, na vertical, os somatórios, as colunas, os concertos, os sítios, mas na horizontal, ler na horizontal, que, por exemplo, em Évora, a média dos espectadores foi não sei quantos mil e que consumiram por cabeça 12,33 euros nisto, naquilo, quanto é que gastaram em restauração, quantas noites ficaram em hotéis, de onde é que vieram, feito naturalmente através de inquéritos que são disponibilizados com um QR Code que é projetado no início dos espetáculos. E portanto existe ali uma margem de erro, mas uma margem de erro na ordem dos 2-3%, não é muito significativa. E portanto, do ponto de vista científico, é importante perceber que a cultura, a música, porque, atenção, quer dizer, é um caso de estudo feito com os meus concertos, mas pode ser aplicado a qualquer um dos meus colegas. Eu estou-me ali a lembrar daqueles que andam na estrada, como eu, o Diogo Pissarra, a Carolina Deslandes, a Sara Correia. Somos muitos a fazer isto. E perceber o impacto que a música ao vivo tem em Portugal, não é? E, portanto, nós estamos de parabéns para a vitalidade da economia local, porque uma coisa é 1 milhão de euros a impactar o Porto, outra coisa é 1 milhão de euros a impactar numa cidade do interior, não é? E isso sim é relevante. Sim, eu reparei que alguns meios de comunicação do Alentejo pegaram na notícia e disseram que concertos de Pedro Brunhosa têm impacto de X milhões no Alentejo. Certo, certo. Porque, não, é que o estudo nomeia as localidades, portanto, cada uma pode retirar, pode ir lá ler a sua região ou a sua terra e dizer exatamente o que é que aconteceu. E claro que este estudo não tem os cachês, nem tem o preço do espetáculo, nem tem os direitos autorais, não estão lá. Porque tratou-se de ver o impacto no terreno, não é? Isto é muito importante do ponto de vista político. Porque é uma mensagem clara que, em primeiro lugar, as pessoas consomem cultura, consomem música. E quem consome precisa.
E o Orçamento de Estado, como sabes, para a cultura não chega a 1%. Grande parte desse 1% fica no Teatro Dona Maria e no Teatro São Carlos. O resto, muito menos aqui ao Porto, chega muito pouco. E isto é um alerta, a dizer, cuidado, que se calhar está na altura, remetendo ao início da conversa, de suprir as regiões, daí que seja muito importante a tal equidade territorial, Bragança, as ilhas dos Açores, a Madeira, etc. É preciso fazê-lo. E agora lembrei-me de Porto Santo, onde estivemos também o ano passado. Tenho curiosidade de ver o estudo de Porto Santo, por acaso que não vi. Mas os financiamentos não são para nós, não é para nós. Nós não precisamos, não. Deem às autarquias, deem aos agentes culturais, estejam atentos a este fenómeno enorme que é a pujança da música ao vivo em Portugal. Sei que tens algumas reservas em relação à inteligência artificial aplicada às canções. Penso que chegaste a dizer num posto emissor anterior que é uma espécie de uma bimbi que mistura os ingredientes sem ter grande criatividade. Mas nunca tiveste aquela curiosidade, nem que seja mórbida, por brincadeira, de dizer faz aí uma música à maneira do Abrunhosa? Se fizeres essa pergunta não te vai responder, porque não. Se fizeres, faz uma música à maneira do Prince, ela não faz nada, porque pelo menos aqueles que eu experimentei, faz uma música à maneira do Abrunhosa, ela disse não, porque isso mexe com direitos de autor. O que é total bullshit. Porque dás a volta de outra maneira e ela faz. E é preciso dizermos que esse tipo de inteligência artificial, a inteligência artificial generativa, aquela em que se pede com uma série de prompts, dão-se umas ordens e ela produz para nós, e esse tipo de inteligência artificial o que faz, não cria. Atenção, a criação é outra coisa. A criação... Para criar é preciso ter passado por um útero, é preciso ter sido parido, ok? É preciso ter medo da morte, é preciso saber o que é um orgasmo, é preciso ficar eufórico com o clube de futebol. A consciência humana é uma infinidade no sentido de infinito, de pequenas maravilhas que acontecem, da percepção do agora, da memória que cavalga, de tudo. Mas, e cada uma é maravilhosa à sua maneira. Isso é criar. Quando o artista cria, quando o autor cria, seja na música, na literatura, na poesia, na pintura, cria de dentro. Vai buscar dentro a sua raiva, o seu amor, a sua luz e as suas sombras. E nós, durante este tempo todo, deixamos que a digitalização, não sabendo, deixamos que a digitalização das nossas obras fossem somadas a uma coisa misteriosa que estava a ser desenvolvida desde 1956, nos Estados Unidos, que depois dá primeiro lugar à internet e que o Sr. Sam Altman e o Sr. Musk e o Sr. reivindicam como uma invenção. Não é uma invenção. A inteligência artificial fala-se, na realidade, financiada por um departamento específico nos Estados Unidos desde 56, uma investigação científica, com vistos militares, sempre, não é? Quando a inteligência artificial generativa chega a esta indústria, que é a indústria da palavra, porque qualquer instrução que se dá a um computador é feita por linguagem, ela produz uma série de coisas. E onde é que ela vai buscar essas coisas? Rapidamente a tudo, à infinidade de coisas que a humanidade jamais produziu desde que existe escrita. Portanto, tanto pode ir buscar Homero, como pode ir buscar Gil Vicente, como pode ir buscar Sérgio Godinho, como pode ir buscar e zumba, e tal e tudo, mas zero criatividade. É uma bimbi, é uma máquina, e não podemos esquecer de que é um roubo. Porque os autores não são remunerados. É um roubo. Nós não autorizamos a inteligência artificial a olhar para as nossas obras. Não autorizamos a fazer fosse o que fosse. E recordo que existe outra coisa que a inteligência artificial não tem, que é o erro. O ato criativo é um vómito. É um vómito. Não é bonito o ato criativo. O resultado pode ser uma coisa... O grito de Munch. Não é por ser assustador, é porque é um vómito do Munch em relação a uma série de... Eu digo vómito no sentido... Visceral. E a inteligência artificial não vomita. A inteligência artificial faz umas coisas metidas em pequenas paletes e entrega, tal, sempre perfeitas. Não tem desafinação, não tem a pincelada rústica do Van Gogh, que depois dá aquele resultado maravilhoso à distância. Portanto...
é preciso nunca esquecer, não perder de vista isto, que os artistas e os autores são aqueles que são capazes da disruptividade. E a disruptividade é ver muito para além do que já está feito. Para isso está lá a inteligência artificial. Se é para resumir os meus e-mails e para responder, muito obrigado, mas eu também faço. Mas ok, se quiser fazer isso. Outro dia aquela piada de uma já não sei, nas redes sociais que alguém dizia, a inteligência artificial para fazer música por mim, não quero, obrigado, quero é que vá arrumar a louça, varrer o chão, etc, etc. Pronto, daí seria muito mais bem-vinda. Mas atenção, enquanto instrumento é interessante. Eu nunca usei. Enquanto instrumento não usei ainda por inépcia com o digital. Já dei instruções ao Suno para fazer, ele faz umas coisas, uns pastiches, pronto. Mas já ouvi música de inteligência artificial muito bem feita e enquanto instrumento para nós é muito interessante. É uma espécie de reverb, ou delay, ou de autotune. Por exemplo, o autotune é uma coisa que a inteligência artificial faz na maravilha. Porquê? Porque o autotune, como diz a expressão, afina isso muito direitinho, que é uma coisa que o ser humano não faz. O ser humano tem ligeiros portamentos na voz, tem ligeiros glissando na voz e é isso que faz esta coisa maravilhosa da expressividade. Recentemente ouvi uma entrevista que deste ao Luís Oliveira na Antena 3 que acabou com aquele jogo do A ou B, B ou C e no final sai um vencedor. No teu caso era com vultos da música, Amália Rodrigues, Miles Davis, Tom Waits, e tu levaste o Dylan até ao final, foi o vencedor. A palavra é quem mais ordena? O Dylan, quer dizer, vão ver o Dylan a escrever, não é? A escrita do Dylan transversal desde o primeiro disco. Eu não diria desde o primeiro disco, desde o primeiro livro até o último livro. Porque o Dylan sempre se assumiu mais como poeta do que como músico. E a escrita do Bob Dylan é de uma profundidade, é de uma consistência brutal. Qualquer fase. Há uma fase ali meio obscura nos anos 80 em que ele usa as sonoridades que a Madonna usava, os mesmos produtores, etc. E depois, felizmente, encontra o Bono e o Bono fala-lhe de Daniel Lanois e o Daniel Lanois produz o Oh Mercy. E ele regressa a um certo âmago da música. Mas mesmo nessa fase das tarolas, assim, há anos 80, mesmo nessa fase a escrita do Dylan, as letras são poderosíssimas. O Nobel, atenção, que não é à toa, não é? E portanto, para desfazer qualquer equívoco, o Dylan não é o The Times They Are Changing. Mas é muito mais. Pedro, tu vens de uma família que inscreveu o seu nome na história da cidade do Porto. O teu trisavô Daniel Moura Guimarães esteve na origem do Grande Hotel do Porto. O teu avô Álvaro Machado foi diretor do mesmo. Ainda tens a placa que dizia Otávio Abrunhosa, o teu pai advogado. Daqui a muitos anos, como é que gostavas que a cidade do Porto te recordasse? Eu acho que sinceramente é absolutamente irrelevante, porque a mim interessa-me é o fazer agora, não é? É o fazer agora. O depois, seja como for, não é? Eu já não estou cá para usufruir. Que usufruam das músicas se elas perdurarem até lá. Só para terminar, depois de todas as viagens literais e metafóricas dentro de Portugal, fora de Portugal, que tu empreendeste ao longo de décadas, o que é que o Porto tem que outras cidades não tenham a sorte de ter? Tem o sabor a manhã, permanentemente, sabor a manhã, a maresia que emerge da foz, um certo cheiro a sardinha misturado com manjerico, mesmo no Natal. Tem a força do granito, tem esta neblina permanente e tem uma força diária, tem ideias permanentemente. Faltou falar do tecido empresarial do Porto, do Norte, que é um tecido também como na cultura, afastado do poder e com grandes concretizações no mundo inteiro. E daí que bom, não vou entrar. Eu ia falar do aeroporto, mas já não precisávamos de melhor. Mas para dizer que o Porto tem esta coisa desta massa que somos todos e que podemos estar
podemos discordar em muitas matérias políticas, futebolísticas, etc. Mas sentimos realmente pertença de uma coisa maior. E como no país, sempre que existe um caso de aflição, como se viu agora com estas duas crianças, que foram magnificamente resgatadas por um cidadão maravilhoso, o Porto, e eu acredito nessa bonomia do português, o Porto tem essa bondade. Um pouco como os irmãos, não é? Às vezes são desavindos, mas se alguém vier de fora atacar, irmãos nós mesmo, defendemos. Irmão. Obrigada, Pedro, é sempre um prazer. É o amor que nos une, a paixão convicta pela cidade e pela vossa hospitalidade invicta. É por isso que aqui estamos, por esse amor que partilhamos, pelo Porto, pela música, pelo público de sempre. É por esse amor que afirmamos: somos Primavera no Porto. A Vodafone é orgulhosamente patrocinadora e parceira tecnológica do Primavera Sound Porto. Together we can. Vodafone.